Última parte. Doença e pecado. Continuando. Heidemann imaginou a existência de um homo interior invisível entre o corpo visível e a mente. Corvisart escreveu que entre o homem físico e o homem moral existe um vínculo para sempre escondido do nosso olhar. Qualquer que seja a interpretação psicológica, física e metafísica subsequente da libido freudiana, Freud foi capaz de mostrar que esse laço é constituído, experiencial e operacionalmente, por sentimentos, impulsos e instintos vitais. A descoberta da existência e do significado que os vários modos de consciência psicológica têm na vida do homem. Que um desses modos seja o inconsciente ou subconsciente, descrito por Freud, ou que se deva falar apenas da esfera da consciência, Schilder, ou de hiponoia e hipobulia, Kretschmer, é agora questão secundária. O importante da façanha de Freud consiste sobretudo em ter mostrado que a visão tradicional da consciência psicológica era inaceitável, tanto pela existência de diferentes modos de sua atividade, como pela importância que seus respectivos conteúdos têm em cada um deles. Um contributo decisivo para o pleno conhecimento da influência que a vida psíquica exerce sobre os movimentos do corpo, e este sobre o primeiro. Este conhecimento é tão antigo quanto o homem. Contudo, a obra de Freud direta ou indiretamente merece o crédito por ter contribuído com grande eficiência para o tratamento científico do problema das correlações psicossomáticas. A preocupação de ordenar de forma abrangente na biografia do paciente o acontecimento da doença. As doenças eram consideradas cistos mórbidos, no âmbito de uma biografia saudável ou normal. No campo das neuroses, Freud soube demonstrar que a patografia é e deve ser biografia, no sentido mais amplo da palavra. Tais são, na minha opinião, os principais serviços que o trabalho de Freud, inicialmente limitado à compreensão e ao tratamento dos distúrbios neuróticos, prestou a toda a medicina, mesmo nas suas áreas menos histericamente relacionadas. Procuremos agora descobrir o significado histórico desta considerável contribuição ao conhecimento e ao poder do médico. B. Acredito que a obra de Freud tem, historicamente vista, um duplo sentido muito profundo, aquele que diz respeito ao passado e aquele que diz respeito ao presente e ao futuro da medicina. Vamos examiná-los separadamente. 1. O que expus até agora permite-me formular uma conclusão que alguém, estou certo, julgará pouco menos que escandaloso. É o seguinte: o trabalho de Freud reuniu a razão de ser oculta do personalismo abusivo em que incorreu a antiga medicina semítica e percebeu algumas das possibilidades oferecidas pelo cristianismo primitivo à inteligência e à operação do médico. Muitos freudianos ortodoxos acharão no mínimo bizarro que um historiador associe seu professor ao azul, Baro, Chabruian-Shipo da antiga Assíria, ou às especulações antropológicas dos padres alexandrinos e capadócios. Por sua vez, não serão poucos os cristãos que resistirão a ver o autor de O Futuro de uma Ilusão como o criador de algumas das possibilidades de pensamento e de ação que o cristianismo ofereceu ao homem. Permita-me, então, recapitular breve e ordenadamente meus pensamentos. A. O antigo semita acreditava na existência de uma relação essencial entre a doença e o pecado moral. Para ele, a doença é a expressão punitiva de um pecado pessoal. A psicanálise não afirma isso. Freud proclamou repetidamente a sua fidelidade ao naturalismo tradicional no Ocidente. Para ele, a neurose não deixou de ser diateses para Fiesin.
Mas é verdade que a pesquisa freudiana veio demonstrar a existência de uma relação frequente, se não constante, entre o distúrbio físico, psicossomático, a neurose e os sentimentos de culpa da pessoa que a sofreu. Na base de toda doença neurótica, entram em jogo as crenças morais do paciente, sejam elas quais forem. Portanto, no domínio das neuroses, e no de todas as doenças, no que diz respeito à neurose, parece estar demonstrada a mínima razão de ser da antiga nosologia semítica. Freud, um semita indo-europeizado, conseguiu conquistá-lo para a patologia ocidental. B. O médico assírio iniciava a sua intervenção em cada caso submetendo o paciente a um interrogatório ritual, visando a privacidade e a memória do paciente. Apenas alguns médicos cristãos, aqueles que exerceram a sua profissão como o Eustácio a quem escreve São Basílio, parecem ter retomado, elevando-a a um plano mais claro e nobre, esta prática da antiguidade semítica. Pois bem, sem formalidade ritual e sem hieratismo, e, claro, sem pretender, Freud veio mostrar, cientificamente, através da via da observação e da experimentação, a razão de ser parcial, mas muito profunda, disso. Antiga e rebelde cerimônia mesopotâmica. C. A especulação cristã primitiva separava cuidadosamente a doença e o pecado, mas soube vislumbrar a ação possível desta última sobre a physis, na medida em que a sua comissão habitual engendra uma diátese na vida mental, e da doença física na vida moral, na medida em que esta doença ou patos é sofrida e dotada de significado último por uma suposição pessoal. Esta ideia da independência essencial e da relação acidental entre a vida moral e a vida física ou psicossomática determinou no cristianismo primitivo uma dupla e complementar prática curativa, por parte do psiquiatra ou reitor de almas, a cura, do paixões capazes de desordenar a physis humana, lembre-se do texto de Clemente de Alexandria, por parte do médico, uma atenção terapêutica vigilante aos afetos determinados pela doença física e capazes de perturbar a vida moral, lembre-se da carta de São Basílio ao médico Eustácio. Ou da descrição do regime espiritual no Hospital Cidade de Cesareia. Esta dupla atividade de cura tinha o mesmo fundamento, a comunidade de crenças do psicólogo, do médico e do paciente. Nessa comunidade, existente ou criada por conversão, operou a ação sofronizadora das duas primeiras. O método, a palavra certa, a exortação esclarecedora e suasória. As palavras do psicólogo e do médico reforçaram a textura interna dos vários movimentos da sua mente. Daí a necessidade da patemeitologia moral proposta por São Gregório de Nisa, e mostraram-lhe o sentido antropológico último de todos eles. Assim deram realidade cristã ao ensinamento de Sócrates nas Carmides sobre o funcionamento dos belos discursos. Veja se o procedimento de Freud não é uma versão secularizada, científica e libidinizada, sit venia verbi, daquele antigo procedimento cristão. Um tratamento psicanalítico exige a prévia instalação da alma do paciente nos pressupostos antropológicos da doutrina freudiana, caso contrário, não há relacionamento e a cura não é possível. 6. A arte do terapeuta opera nesta instalação psicanalítica do paciente, que, como o psicólogo cristão, tenta esclarecer ao neurótico a estrutura íntima de seus distúrbios e o significado oculto que eles têm em sua vida. Por mais pertinente, discutível ou abominável que possa parecer o conteúdo da psicanálise, decidir não é o meu problema atual, não se pode negar que, à sua maneira e sem querer, Freud conseguiu captar e atualizar uma das possibilidades que o cristianismo vinha oferecendo ao médico.
Parece inútil acrescentar que não é necessário comungar no freudismo ortodoxo para dar relevância renovada a esse antigo ensinamento platônico e cristão. Repito minha tese, a obra de Freud reuniu a razão de ser oculta do personalismo semita perdido e, freudianamente, fez algo daquilo que o cristianismo primitivo ofereceu à operação médica. Portanto, declare os fatos. O segundo momento do sentido histórico da psicanálise diz respeito ao presente e ao futuro da medicina. Também agora creio que é preferível formular a minha opinião em forma de tese. É assim, graças ao trabalho de Freud, a patologia do Ocidente começou a ser antropológica. Tanto clínica quanto patologicamente, o paciente passou a ser considerado uma pessoa. Para evitar confusão precipitada, lembrarei de algo já dito. O clínico quase sempre viu e tratou os seus pacientes como pessoas reais, às vezes com grande sucesso, outras com uma falta de jeito comum. Basta mencionar, quanto ao primeiro, a Seidenhauer, Trousseau, von Leyden e Osler. Mas quando esse mesmo clínico se tornou patologista, ele não viu no paciente nada mais do que um objeto físico ou, no máximo, um indivíduo biológico. Então, até mesmo Janet e Freud. Significa isso que a doutrina freudiana é rigorosa e plenamente antropológica, que nela o paciente é considerado uma pessoa, no sentido mais genuíno da palavra. De jeito nenhum. Freud propôs-se a descrever o homem do ponto de vista da ciência natural, da biologia pura, ele nunca pensou ou acreditou ter feito outra coisa. Mas quem foi realmente o criador da psicanálise, biólogo ou antropólogo, naturalista, ou, personalista, pesquisador limitado à fise do homem ou considerador involuntário da hipóstase ou, suposição pessoal, em virtude da qual a fise humana é semelhante? Direi brevemente, Freud era um antropólogo apesar de si mesmo. Ele queria ser um mero biólogo. Mas é certo que a consideração do paciente como um indivíduo racional, livre e íntimo, numa palavra, como uma pessoa, pertence formal e necessariamente à concepção psicanalítica de patologia e patografia. Sem ela, Freud não foi capaz de compreender ou descrever, freudianamente, nenhum dos neuróticos que tratou. Por isso disse antes que com o seu trabalho a patologia humana passou a ser antropológica, depois de ter sido meramente cosmológica. Embora seja essencial, vale a pena mencionar as condições que tornaram possível a obra de Sigmund Freud e as causas pelas quais esta obra se tornou real e operativa. Toda operação humana, seja ela brilhante ou mesquinha, tem dois termos inevitáveis: a pessoa de seu criador e a realidade da qual se trata. Mas a pessoa está sempre configurada pelos hábitos impostos pela biologia, pela sociologia e pela história, e na figura dessa realidade, especialmente quando é humana, o imperativo da situação em que se encontra e se elabora nunca deixa de operar. Então, neste caso, a criação de Freud tem como termos essenciais a genialidade de seu autor e a realidade psicológica do homem. Mas não lhe é indiferente o facto de ter sido elaborado em Viena no final do século XIX e início do XX, nem a ocasional peculiaridade das almas doentes que deram incitamento e combustível à doutrina psicanalítica. Para compreender a gênese da psicanálise é conveniente, portanto, distinguir, além da genialidade de seu autor e da realidade genérica da psicologia humana, 4 momentos condicionantes. A primeira é de ordem histórico-social. Não se deve esquecer que Freud realizou o seu trabalho na sociedade burguesa, europeia, urbana e secularizada do final do século XIX e início do século XX.
Uma sociedade em crise íntima, embora ainda guardasse zelosamente as suas formas. A que pertencia, muito essencialmente, a divisão da existência individual em dois recintos mal comunicados. Uma, vida íntima, atendida quase exclusivamente pelo lustprincípio ou princípio do prazer, e uma, vida pública, governada pelas pacatas convenções sociais do mundo burguês. 8. Daí a frequência da neurose durante 3/4 de século e a peculiar configuração repressiva que Freud começou a estudar. B. Chega então um momento de natureza histórico-espiritual, relativo à situação intelectual e avaliativa do espírito humano face aos vários problemas que a realidade, incluindo a sua, coloca. Freud começa sua análise da neurose quando Nietzsche, Dilthey, Bergson e Dietrich acabam de descobrir o tema da vida, e quando Ibsen, Maeterlinck e D'Annunzio fornecem figuração dramática e expressão literária, viva, espontânea e desapegada. A visão mecânica do mundo está em crise. A literatura francesa descobriu o simbolismo, e alguns pensadores alemães, Schopenhauer, Hartmann, acabaram de espalhar o apetite intelectual e a ideia do inconsciente por toda a Europa. Freud é fiel ao chamado de seu tempo. Ele afirma ser um homem de ciência e um naturalista, mas se a sua mentalidade científica o leva, ainda, a compreender mecanicamente a realidade fluente da vida humana, a sua mecânica não será mais racional, como aquela que então orienta o pensamento dos físicos e psicólogos associacionistas, mas sim instintiva, simbólico, em última análise, irracional. C. Também através da medicina, a história opera na mente de Freud. Entre os momentos que condicionaram a criação da psicanálise houve um de natureza histórico-médica. Embora com uma intenção puramente visual, Charcot e seus discípulos imediatos começaram a penetrar na intimidade da histeria. Os psiquiatras, Westphal, Kahlbaum, Kraepelin, iniciavam seus esforços para analisar, cientificamente, a vida psíquica dos doentes mentais. E quanto ao pensamento médico geral, a polêmica mútua entre patologistas, fisiopatologistas e etiopatologistas já havia aberto caminho para uma patologia da vida. Na gênese da construção freudiana há, sem dúvida, uma parte, enfim, um momento pessoal, quero dizer, em relação à pessoa de seu autor. Devem ser consideradas nisto, sobretudo, a grande força, a enorme tenacidade e o caráter analítico e construtivo do seu gênio nato. Kretschmer, autor de Geniale Menschen, nos ajudaria no esforço de compreendê-lo secundum artem. Mas na personalidade de Sigmund Freud, o Freud de 40 anos que iniciou a construção da doutrina psicanalítica, há também, a meu ver, um componente sociológico, inevitável se quisermos compreender plenamente a criação gradual de sua obra. Refiro-me à sua situação de distanciamento em relação à sociedade em que vivia. Freud conta em seu Selbstdarstellung que suas primeiras experiências como estudante universitário o familiarizaram com o destino de estar na oposição, banido pela maioria compacta. Foi assim preparada uma certa independência de critérios, acrescenta. Essa distância intelectual e afetiva entre ele e seu mundo social, essa sutil tensão polêmica de seu espírito diante da maioria compacta, que o cerca, o tornará implacável na descrição e no repressivo e libidinal. Interpretação da neurose, sinal e espelho da falsidade íntima e do peccatum historicum em que a sociedade burguesa começou a viver. 9. Basta comparar, para perceber,
as atitudes de Freud e Braia diante do possível caráter erótico da neurose que deu início à história da psicanálise. Realidade e preconceito, este último incontornável na compreensão da vida humana, como Dilthey e Heidegger nos fizeram ver, misturam-se, de forma até agora pouco estudada, na gênese da doutrina psicanalítica. A construção de uma medicina antropológica, Freud, médico e patologista das neuroses puras, foi mais do que o fundador, o facilitador da patologia psicossomática, o homem que tornou isso possível. Para que a patologia psicossomática existisse ainda foram necessários dois novos passos: estender as doenças orgânicas à atividade à atitude auditiva e, volens nolens, antropológica que Freud e os grandes heresiarcas da psicanálise, Adler e Jung, sobretudo, haviam iniciado no campo das doenças puramente neuróticas, y, por outra parte, assumirem na superior concepção patológica la incipiente doutrina de esos três criadores, Freud, Adler, Jung. Y é o formidável saber conseguido em el siglo XXY em los primeiros lustros del XX. Mediante o estudo científico natural de a doença. O cumprimento destes dois compromissos constitui, a rigor, a verdadeira história da patologia psicossomática. Na sua descrição é conveniente examinar separadamente os factos, as formas, a situação actual e o possível futuro da investigação psicossomática. A validade dos vários movimentos psicanalíticos tornou-se socialmente considerável por volta do quarto de século do nosso século, isto é, durante os anos da Primeira Guerra Mundial, e muito mais no decorrer do período subsequente do pós-guerra. A guerra e o período pós-guerra fizeram com que a frequência dos distúrbios neuróticos aumentasse enormemente. Finalmente, o conhecimento sobre a ação somática dos movimentos psíquicos expandiu-se notavelmente e começou a descobrir-se que a terapia clínica não é e não pode ser uma mera aplicação da fisiopatologia e da farmacologia das ciências naturais. A atuação conjunta de todas essas instâncias deu origem à medicina e à patologia psicossomáticas. Aqui estão os principais marcos do caminho. A consideração psicanalítica de algumas doenças orgânicas. 3 seguidores da ortodoxia freudiana, Grodeck, 1918, Ferenc e F. Deutsch, 1922, foram os iniciadores do movimento. O estudo das neuroses orgânicas, do ponto de vista da psicanálise e da psicologia individual. Uma expressão desse empreendimento foi o livro coletivo Psychogenese und Psychotherapie Körperlicher Symptome, dirigido por Oswald Schwarz, Viena, 1925. A consideração programática das possibilidades da psicanálise a partir da medicina interna, acadêmica. O leitor interessado no problema encontrará um exemplar ampliado de notícias e reflexões em meu livro La Historia Clínica e no número da revista Medicina Clínica dedicada à medicina psicossomática. Aqui devo limitar-me a resumir muito brevemente a linha geral do processo oficial e a postulação de uma reforma que retirasse esta última da sua subordinação exclusiva e total ao cânone das Ciências Naturais, 1920 a 1930. 3 nomes se destacam neste sentido: Padre Krauss, L. Creu e G. von Bergmann, sobretudo, o segundo deles, chefe do que propus chamar de Escola de Heidelberg, Creu, Siebeck, von Weizsäcker. Início de uma patologia biográfica, a gênese e a configuração do processo mórbido são compreendidas do ponto de vista do seu significado na biografia do paciente.
É o trabalho de von Weizsäcker, iniciado entre 1925 e 1927, e continuado incansavelmente até hoje. Uma série de colaboradores, I. Marx, Bios, Roman, Hantel, logo seguiram o exemplo de von Weizsäcker. Nascimento e boom avassalador de uma medicina psicossomática, nos Estados Unidos, F.L. Dunbar, Alexander, Menninger, Wolff, Grinker, etc., e na Inglaterra, Halliday. O movimento psicossomático teve início na América do Norte por volta de 1934 a 1935, e ganhou amplitude durante a Segunda Guerra Mundial, após a publicação da revista Psychosomatic Medicine, 1939. 4 razões codeterminam, na minha opinião, este rápido desenvolvimento da medicina psicossomática norte-americana. A pressão da realidade clínica, aumento estatístico das doenças crônicas e dos distúrbios neuróticos, a profunda penetração da psicanálise nos Estados Unidos, especialmente após o êxodo dos psicanalistas da Europa Central nos anos 1933 a 1936, a preocupação constante dos cientistas americanos com a expressão somática das emoções, a orientação comportamental da psicologia na América do Norte. Tais são, muito brevemente, os principais fatos desta breve história. Mas penso que importa tanto ou mais do que os factos, a sua correta disposição e a procura do seu significado. B. É conveniente não perder de vista as ideias cardeais deste ensaio historiográfico, começando, é claro, com o conceito do que é a história. A patologia psicossomática deveria ser chamada, em sentido estrito, de tentativa de compreensão científica da doença humana, do ponto de vista da condição humana, ou pessoal, do paciente. De uma forma ou de outra, a medicina prática sempre foi psicossomática. A patologia, por outro lado, existe há apenas algumas décadas. Tem sido assim de duas formas complementares. Assim que tenta estender seu conhecimento científico às duas principais dimensões da natureza humana, verdadeira sede da doença, o corpo e a vida mental. B. Assim que tenta compreender esse duplo movimento da natureza do paciente, o movimento somático e o movimento psíquico, segundo a unidade que o pressuposto pessoal lhe confere, íntimo, racional, livre, projetivo, responsável, interpretativo, por virtude da qual é individual e humana tal natureza, a hipóstase cum dignitate de que falam frequentemente os teólogos cristãos. Esta visão do transtorno mórbido supõe que existe uma relação recíproca, constante e multiforme, genética e configurativa, entre as áreas mais estritamente pessoais da vida do paciente, intelectos, projetos de existência, responsabilidades morais, etc., e seus mais províncias puramente físicas, instintos, funções fisiológicas, sensações do corpo, etc. Essa relação pode existir porque, como ensinavam as primeiras especulações cristãs, e sem diminuir a unidade substancial do indivíduo humano. Existe uma diferença essencial entre o pecado e a doença, entre a desordem moral e a desordem física. A diferença permite que uma relação entre um e outro seja possível, e às vezes eficaz. A palavra pecado é aqui entendida num sentido amplo e subjetivo, como uma transgressão deliberada ou semideliberada das crenças morais nas quais se baseia a existência pessoal do indivíduo, e em virtude das quais adquire esta unidade e significado. A visão psicossomática da doença humana ganhou grande relevância por 3 razões, intimamente relacionadas entre si. A
A enorme e abusiva pressão do espírito objetivo, para usar novamente a expressão de Hegel, sobre a intimidade livre do indivíduo humano. Isto passou a acontecer em quase todo o planeta, e não apenas em tempos de guerra, com o homem sob estresse, homem em julgamento. B. O caráter crítico, temperamental, contraditório, exasperado, dessa pressão do espírito objetivo sobre o homem individual. Viver em crise tem sido há meio século algo mais do que um lugar comum de expressão literária, e aí está, para o provar, a esmagadora validade universal do tema da angústia, durante 3 ou 4 décadas. C. O aparecimento de métodos de estudo da realidade humana diferentes daqueles que a investigação científico-natural vinha oferecendo à medicina. As duas primeiras razões tornaram especialmente abundantes os distúrbios neuróticos puros e as complicações neuróticas de doenças primitivamente orgânicas. A terceira determinou que a concepção da doença é o que temos chamado de psicossomática. Estes novos métodos de estudo da realidade humana são fundamentalmente dois e, portanto, as duas formas principais, e, até agora, básicas, de patologia psicossomática. 1. O primeiro a aparecer, é abrangente, elaborado segundo o método da compreensão, Verstehen, portanto, de acordo com a intuição da realidade a tal método correspondente. O patologista propõe-se agora compreender o significado da doença, tanto em termos da sua gênese como da sua configuração psicossomática e biográfica, no interior da existência humana que dela sofre. Tal tem sido a principal orientação da patologia psicossomática alemã. Outra, mais tarde, preponderante nos Estados Unidos, é a behaviorista, construída segundo os pressupostos intelectuais e os métodos descritivos e estatísticos do behaviorismo. Neste caso, o patologista aspira a determinar a relação entre o comportamento biográfico do paciente, padrão de comportamento, e a natureza da sua doença. A existência humana passa a ser contemplada e descrita, de fora, ao contrário do que acontece na patologia psicossomática abrangente, cujo objetivo é contemplar e descrever a doença, de dentro, do paciente. Ambas as formas podem ser cultivadas com uma intenção individualizante, ou com uma finalidade sociológica. No primeiro caso estuda-se a doença de um homem, no segundo, uma forma típica de adoecer. Nem é preciso notar que a forma abrangente da patologia psicossomática tende ao estudo individualizante, e a behaviorista ao sociológico, mas ambos são sempre possíveis, como demonstram os estudos sociológicos de Roman e Hantel, seguidores de von Weizsäcker, e as histórias clínicas de Flandres Dunbar. Ambas as formas de patologia psicossomática são, aliás, harmoniosamente complementares. É assim que vejo a situação atual da medicina psicossomática e da patologia. Qual pode ser o seu futuro imediato? Na medida em que a conjectura preditiva me pareça legal e acessível, tentarei dar a minha resposta a essa questão quase irreprimível. O futuro da medicina psicossomática depende, sobretudo, do cuidado com que os psicossomatologistas saibam evitar dois perigos: a falta de rigor intelectual e a desqualificação da sua prática cotidiana. Não resisto à tentação de copiar algumas linhas recentes de Richard Sibek. Processos corporais, atitudes e atividades inadequadas, distúrbios na vida psíquica e somática, são interpretados como símbolos de uma desordem na economia dos instintos, as raízes invisíveis das doenças orgânicas e das psicoses endógenas são procuradas nas alterações da vida instintiva. A história clínica é compreendida em estreita coerência com a biografia.
Conheço muitos esforços muito sérios e muito valiosos neste sentido, e o princípio da tendência é, sem dúvida, especialmente importante para melhorar os nossos conhecimentos e intuições, e para orientar as nossas ideias sobre a vida saudável e doente. Mas quanto parece fantástico, emaranhado e confuso. Devo confessar que a minha atitude em relação a este trabalho é ambivalente. Considero muitas coisas muito interessantes, mas muitas considero insuficientemente fundamentadas. Muitas vezes sinto falta da autocrítica. Entendo muito bem que tais conexões podem ficar marcadas no percurso de vida de um indivíduo. Mas até que ponto são realmente essenciais? Quantos, talvez mais importantes, foram negligenciados ou descartados? Até que ponto a experiência obtida com um único doente, os assim estudados tendem a ser, sim, muito interessantes, nada cotidianos, mas sempre mais ou menos neuróticos, pode ser referida a outros homens, talvez menos interessante, mais simples, diria ainda mais, natural, e utilizado para a sua compreensão. Até que ponto existem conexões específicas eficazes entre o sintoma e a suposta raiz que foi descoberta? Até que ponto as conexões podem ser indicadas? O estudo experimental da psicologia dos animais superiores e a investigação neurofisiológica e endocrinológica das emoções e dos instintos oferecem uma ampla base, objetiva, para a concepção psicossomática da doença humana. Ver a este respeito o livro Cérebro Interno e Mundo Emocional, de T. Coffey Carballo, Barcelona, Madrid, 1952 são típicos, sem confundi-los em conceitos gerais, muito amplos e, no final, quase fúteis. Até que ponto o pesquisador se apega a essas conexões psicológicas peculiares? Você não está procurando os pacientes mais adequados para o seu compromisso. Penso que todas estas questões não deveriam ser excluídas, levemente. De todo o coração, faço minhas as palavras do mestre de Heidelberg. Mas não só por falta de rigor e negligência face ao conhecimento da medicina científico-natural, a medicina psicossomática pode naufragar no início do seu percurso, também pela desclassificação do seu exercício diário. A prática psicossomatológica exige conhecimentos amplos e rigorosos, muito tato e, não esqueçamos, muita paciência. Se por razões econômicas, ou por impaciência, ou pela rotina imposta pelo exercício massivo, ou por indelicadeza moral, o contato do médico com o paciente perder a devida qualidade, a medicina psicossomática talvez continue a existir, mas a sua vestimenta cotidiana será desacreditada. Suponhamos, contudo, que estas duas armadilhas graves sejam felizmente evitadas. Qual poderá ser, neste caso, o futuro desta forma jovem e ambiciosa de ver e fazer medicina? Von Weizsäcker afirmou recentemente que na história do pensamento médico contemporâneo devem ser distinguidas três etapas: a psicanálise, a medicina psicossomática, entendida, etimologicamente, como uma medicina das relações entre a vida mental e o corpo, e a mal iniciada, medicina antropológica. Medicamento. Este último, incluem-se os dois anteriores, pois um futuro atual, vale a expressão, encerra em si o passado histórico. Trata-se, então, de uma forma como é preciso fazer, uma após a outra, todas as etapas. Todo este processo não seria, pensa von Weizsäcker, mas a expressão médica da crise histórica que os homens vêm sofrendo há décadas. Uma crise política, econômico-social e científica ao mesmo tempo. E acrescenta, a situação é tal que o sistema de um destes três componentes não pode ser alterado sem alterar os outros dois,
e também é claro que um único homem não pode esperar uma modificação do todo através de qualquer programa individual. Aquele homem, num ensaio recente de Maranhon, Crítica de la Medicina Dogmática, Madrid, 1950, pode-se ler a elegante exposição de alguns dos principais flagelos da prática médica contemporânea. Sobre o significado e a considerável importância do grande clínico espanhol na gênese da atual mentalidade psicossomática, poderá alterar, no máximo, uma parcela mínima, nunca deixará de se deparar com todo um processo histórico. Mas o objetivo de uma medicina antropológica torna-se com isso mais diferente. Inclui em si uma tripla tarefa, a política, a humana e a científica, e só por um momento a ação reformadora pode limitar-se a uma delas. O elemento político será alcançado quando prevalecer o princípio da solidariedade e da mutualidade, o humano, com a transferência e relação psicanalítica, o cientista, finalmente, com a modificação dos conceitos fundamentais sobre o homem e a natureza. Portanto, o esforço deve ser continuado por caminhos de aparência muito diversa, É verdade, a relação médica entre o terapeuta e o paciente está complexa e inexoravelmente ligada à situação intelectual, política e econômico-social do mundo em que os dois existem, e, num nível mais profundo, a atitude ocasional daquele mundo em relação ao problema da divindade. Mas como é que esta ligação crítica entre a atitude médica e a situação histórica é realmente expressa hoje? A resposta não parece misteriosa. Um problema tão agudo da atividade médica é determinado pela pressão coincidente e desarmônica de três exigências incontornáveis: a tecnificação, a socialização e a hominização da medicina. As técnicas diagnósticas e terapêuticas parecem ser tanto mais necessárias quanto mais complexas são. Já se foram os dias em que o estetoscópio, o termômetro, o fórceps e a seringa de Pravas representavam 4/5 do arsenal médico. A consciência social do homem contemporâneo exige, por outro lado, que estas técnicas estejam ao alcance de todos os pacientes. A discriminação de um remédio para os ricos e outro para os pobres, como no tempo de Platão e no tempo de Arnaldo de Villanova, não nos parece hoje tolerável. Mas todas essas técnicas devem ser utilizadas pelo médico dentro de uma relação que bem poderia ser chamada de psicossomática, se, como fiz ao longo deste ensaio, ele tentar compreender o adjetivo antropologicamente. Assim concebida, a medicina psicossomática é a forma de hominizar a assistência médica. A distinção de von Weizsäcker entre medicina psicossomática e antropológica parece-me muito precisa. Mas a enorme difusão alcançada pela primeira destas duas expressões torna aconselhável a sua conservação, utilizando-a num sentido plenamente antropológico. Foi o que tentei fazer nas páginas anteriores. Neste complexo conflito de exigências e imperativos, tão contraditórios na sua aparência, o que poderá ser, qual será de facto o futuro da medicina psicossomática? A resposta precisa está muito além de mim. Dar não é tarefa de quem lembra como foi e vê como é a medicina, mas de quem, fazendo-a e ordenando-a, decide como deve ser. Fim.